Oi gente, tudo bem? Hoje é dia dos pais. E o nome do meu pai é Sérgio Dias. Mas pai, desculpa, hoje eu vou falar de um outro Sérgio, Sérgio Top. O cara, o ilustrador, quadrinista que produziu isso tudo aqui, que eu descobri, ai, nossa, pesado. Descobri isso aqui tem pouco tempo e me apaixonei e comecei a colecionar os quadrinhos do Sérgio Top. Sérgio Top nasce em 1932, lá na Itália, em Milão, e vai desenvolver a sua arte, né, a sua produção artística, a partir da década de 50, quando ele começa a trabalhar algumas revistas importantes da Itália, a Bonelli, por exemplo. Né? E aí ele começa a ter até uma produção internacional, né, na medida que as revistas da Bonelli são exportadas ou são produzidas em outros países. Né? E ao longo dos meados do século XX até o final do século XX, ele recebe, o Sérgio Top recebendo vários prêmios pela qualidade de sua produção artística. A gente vai ver aqui o que ele faz e por que essa minha paixão pelo Sérgio Top. E a partir de 2000 ele é agenciado por uma editora francesa chamada Mosquito, que começa a distribuir de forma até mais ampla a sua produção, inclusive no Brasil. Mas só no Brasil vai levar ainda mais de 15 anos para chegar aqui a uma produção mais constante. Né? A primeira revista que sai do Sérgio Top aqui no Brasil é em 78, a primeira e única, né? Que foi até publicada pela Ebal, pela antiga e extinta Ebal, né? Editora de quadrinhos antiga, que já acabou há muito tempo. E aí ele começa a ter uma divulgação maior, ou ser reconhecido, ou deixar de ser um ilustre desconhecido aqui no Brasil a partir de 2016, né, quando a editora Figura publica 2 volumes do quadrinho chamado Charazade, do Top, que é uma versão dele, a sua interpretação dos contos de Mil e Uma Noites da Sherazade. E a partir de então virou sensação. Né? Eu mesmo só fui descobrir o Sérgio Top em 2020, durante a pandemia. Quando eu comecei a comprar esses quadrinhos de autorais ou de autores, e ao mesmo tempo que eu comecei a comprar e me interessar, veio um boom de editoras que estavam surgindo, que surgiam até um pouco antes até da pandemia, mas que estavam publicando várias produções europeias, americanas, asiáticas. Então o Brasil começou a ter uma enxurrada de edições ou de publicações do mundo todo, praticamente. E isso diversificou muitos quadrinhos e me fez sair do mundo dos quadrinhos de hominho, né? Dos quadrinhos super-heróis, que já estava muito perdido, já estava mais não entendendo mais nada, e preferi focar em quadrinhos mais autorais, mais fechados, com histórias contidas, ou que sejam ou volumes que sejam integrais, que copiem várias histórias num único volume, né? O que aconteceu aqui no caso da Charazade, do Top, que eu tenho aqui a versão integral, que eu vou mostrar para vocês. Bom, só para vocês terem uma ideia, né, o que eu falo do Top é isso aqui, ó, esse tipo de produção, esse tipo de desenho, esse tipo de traço, né, que eu fiquei literalmente apaixonado. É a Ashura sobre Ashura, é um desenho praticamente achurado. As linhas de contorno literalmente se perdem no meio das achuras. As achuras viram sombras, que viram texturas, que viram volumes, num desenho de quadrinho. Né? E essa relação do preto e do branco, eu vou mostrar aqui para vocês até alguns quadrinhos que são coloridos. E até o colorido do Sérgio Top é maravilhoso. Literalmente o desenho do Top é um desbunde. Né? Por isso que eu fiquei apaixonado, já que eu sou um arquiteto urbanista muito preocupado com a questão do traço, que muito se preocupa com a qualidade do traço, da preocupação dessa do arquiteto enquanto desenhador de espaços. Né? Então o Top também tem muito disso, né? Além de desenhar figuras muito marcantes, as paisagens que ele desenha também são literalmente, de novo, desbundantes. Tá? Então vou mostrar aqui algumas as HQs que eu tenho aqui na minha coleção do Top. Eu acho que eu tenho praticamente tudo que foi lançado agora, de 2016 para cá. Eu só não tenho a Charazade nos 2 volumes, eu tenho um volume só integral. Preferi comprar o integral, que lançaram agora a editora Figura, que hoje é meio que a casa, literalmente a casa do Top aqui no Brasil. Lançou agora em 2020,
para 22, acho que foi 22, não lembro agora. Acho que foi 22 mesmo. Foi 22. E aí eu juntei tudo para mostrar para vocês, né? Vou tentar dar uma passada rápida para vocês verem literalmente esse desbunde, tá bom? A gente volta daqui a pouco. Opa, gente, voltando aqui, ó. A primeira edição que eu comprei do Sérgio Top, que eu vi, acho que eu vi em alguma resenha, não lembro exatamente de qual site, de qual canal, perdão, do YouTube. Mas todas essas edições do Top que eu tenho aqui, eu sempre achei e descobri através de resenhas de outros canais do YouTube, né, ligados à área de quadrinhos, tá? Eu não lembro se foi o Universo HQ, Kitnet HQ, o Quadrinhos na Sarjeta, ou mesmo alguma live do pessoal da editora Figura, que publicou esse quadrinho aqui, quase todos aqui que eu tenho aqui na coleção. Mas eu comecei, eu vou apresentar vocês, eu vou apresentar as HQs do Sérgio Top que eu tenho, a partir da minha sequência de compra, não a partir da sequência de lançamento das HQs, tá? Eu vou pela ordem de compra que eu fiz. E a primeira que eu comprei foi Tanka. É, o Top ele tem uma característica de trabalhar sempre trabalhar nas suas HQs com elementos históricos, tá? Então ele sempre pega, na medida do possível, culturas locais e entende aquela cultura e transforma aquilo em quadrinho, né? Logicamente, como bem lembrou o Alessandro Link, do canal Quadrinhos da Sarjeta, sempre vai ser um olhar do europeu, né? Do europeu sobre os outros. Sempre querendo ou não, vai ser um olhar eurocentrista, né? Com toda a carga cultural que a Europa teve sobre o mundo, né? E isso meio que fica muito marcante assim, em alguns quadrinhos do Sérgio Top, tá? Ao mesmo tempo, ele trabalha de alguma forma, mesmo que seja um pouco velada, assim, mas uma forma de crítica dessas culturas que foram, de alguma forma, que a gente vai ver aqui, foram colonizadas pela Europa, né? Então você vê também, ao mesmo tempo, um embate entre a cultura tradicional, aquela cultura daquele lugar, e a chegada ou a presença do europeu ou de outros estrangeiros influenciando aquela cultura, tá? Aqui no caso, o que Top fez em Tanka foi tentar pegar uma ideia, um conceito de um poema clássico japonês, escrito em 5 versos, né, que ele tentou trabalhar essa ideia de pequenos textos, de pequenas histórias, e nessa história aqui que gira em torno do Japão feudal, com várias histórias diferentes, tá? A grande maioria aqui desses quadrinhos são, tirando o segundo que eu vou apresentar aqui, são coleções de histórias, né? São compilados de histórias que o Sérgio fez ao longo das décadas, dos anos, e foram compiladas em livros, tá? Aqui no caso, o Tanka é uma compilação de histórias japonesas que ele criou, né? Logicamente ele deve ter feito uma pesquisa, algum estudo, ou se interessado desde sempre, né, pela cultura japonesa. E aqui ele trabalha em 4 histórias, né? Tanka, uma espada para Kimura, perdão, Sato e Ogari 1650, tá? A primeira história, a gente começa a ver aqui um primeiro desenho, a qualidade aqui. Deixa eu até aproximar aqui isso aqui. A qualidade dos detalhes do Sérgio Top, né? De como ele trabalha o traço, ele trabalha a achura, a relação de preto e branco. Isso aqui, quando eu olhei isso, porque eu sou muito acostumado desde novo, né, colecionar quadrinho colorido. E eu não tinha ali muito apreço ou muita ligação com quadrinho preto e branco. Mas quando eu vi isso, quando eu vi a carga de desenho, de textura, de elementos que ele apresenta nesses quadrinhos, eu fiquei, meu Deus do céu, dá pra fazer? Pode fazer isso? E aí você começa a se interessar e se apaixonar, né? A primeira história é literalmente sobre Tanka, né, sobre esse tipo de poema japonês, esse poema clássico japonês, que tem como origem os poemas que foram escritos para a princesa Shikibu no século X, no Japão, da nossa era, no Japão, mas que se perdeu e só parece que só sobrou um desses poemas, né? E virou um modelo clássico de fazer poemas no Japão, né, com 5 versos, né? E aqui ele tenta contar essa história, uma história sobre ela, né?
a relação dela, ela estava em desgraça e ela tendo uma ajuda de um Ronin para tentar retomar a sua honra, né? O lindo são esses quadros, o lindo são essas paisagens que ele desenha, os personagens como ele detalha com textura, e nunca, por mais que isso pareça pesado, nunca é pesado. Porque é tanto detalhe que você vai olhando, que você vai vendo, você percebe que para desenhar uma página dessa, o tempo que o autor, que o ilustrador, que o quadrinista, que o Top levou para fazer. Né? Existem quadros que a gente vai ver aqui que são literalmente obras de artes. É uma obra de arte. Né? Tem um quadro que tem uma página que literalmente tem quadrinhos que cada página é uma obra de arte. Né? Então você fica impressionado com como ele se deteve, o tempo que ele se deteve para desenhar cada quadro desse. Olha só isso aqui. Olha só essa qualidade aqui de texturas, né? A forma como ele sobrepõe, né? Planos diferentes na mesma página, com o próprio plano meio que escapa da própria margem do quadrinho, né? Então ele joga muito com isso, né? Com essas sobreposições, esses sobreplanos, né? Essa sobreposição de planos e de como também a própria textura e a achura vai se desvaindo pelo quadrinho, né? Vai se misturando, se mesclando, até se transformar no fundo em alguns casos. A gente vai ver aqui. Aqui é outra história, a espada de Kimura, sobre um mestre fabricante de espadas, samurai que se recusa a fabricar as espadas, né, é uma pessoa tão honrada que ele só fabrica espadas para pessoas honradas. E aí a gente começa a ver, olha só isso aqui, olha esse manto aqui, essa roupa desse príncipe, né, e como ela vai se esvaindo e ela vai construindo o próprio quadro, né? Ela compõe o quadro, ela é fundo, ela é composição, ela é primeiro plano e ela também faz base para os outros planos. Ai, meu Deus do céu, eu fico pensando aqui. Ai, meu Deus, numa página dessa dá para você criar várias e várias discussões. Olha só, eita só. Aqui que legal, né? Ele separa o tempo, né? Uma relação de tempo usando o mesmo plano, só com uma divisão de sarjetas, né? Do mesmo quadro. A outra história sobre Sato, né? Que é uma história sobre um outro Ronin desonrado, né? Que para salvar a sua própria vida e a vida de um garoto, acaba tendo que se pegar na sua espada de novo, né? E aqui já é o contrário, né? Você pode perceber que o fundo praticamente é um fundo branco, né? Não existe paisagem aqui nesse caso aqui, né? O que realça aqui é o primeiro plano, são os personagens do primeiro plano que estão em primeiro plano. E às vezes, né? Olha só isso aqui, né? Faz até a imagem da capa aqui, da capa não, vamos falar, da guarda, né? Que monta aqui a guarda da HQ, ó. Olha isso. Cena de filme, né? Cena de filme, de Sete Samurais, ou Coisa que o Valha, Yojimbo, ou Coisa que o Valha do Akira Kurosawa. E ele termina com uma paisagem simples, né? Só de nuvens. Uma coisa simples. Mas simples, só a paisagem. Mas olha o nível de detalhamento que ele consegue mostrar no personagem. A outra história é Ogari 1650, que é a história de outro Ronin desgarrado, que sofre na mão de uma vila, né? E aqui tem toda uma metáfora aqui no final, né? Considerando o Japão, né? Uma bomba do meio de um Japão ainda feudal, em 1650, mas você tem uma bomba caindo em cima da vila, e um cogumelo, uma árvore que parece um cogumelo surgindo do nada. Aí você pode ter várias referências com isso, né? E essa história fecha essa curta HQ, que foi a primeira que eu comprei e foi por ela que eu me apaixonei. A segunda que eu comprei, que até levou um tempo para comprar, foi O Colecionador, também da editora Figura. Já é um volumão bem maior,
né? Ó, pode ver que ele é bem mais grosso, né? Com relação a, a tanca, né? A tanca é bem fininha, né? E o colecionador é uma série de histórias que aí um pouco diferente, saindo um pouco do métier aqui do Top, ele focou no personagem. Ele criou um personagem a partir dessa história e desenvolveu várias histórias ao longo do tempo, tá? Você pode ver que Tanque, como as outras que eu vou mostrar, são histórias independentes. É um conjunto de histórias diferentes que foram encadernadas. Aqui não, aqui é uma encadernação de um único personagem, que é o colecionador, que não tem nome, né? Essa mistura aí, como fala a própria editora, uma mistura de cowboy com dandy, né? Aí fica muito marcado mesmo a presença do europeu ao longo que roda o mundo, achando que é o dono do mundo e que vai ele transformar o mundo e que ele é o certo e as outras culturas são erradas. A ideia do colecionador é de um homem que busca incansavelmente objetos, elementos de poder, sejam eles elementos de poder místico, de poder simbólico, ou de poder pelo poder, ou do poder de poder ter as coisas que ele quer. Né? Como ele sempre fala aqui ao longo das histórias, ele consegue tudo que ele quer. Né? Isso é muito a marca, né? Querendo ou não, a gente pode transformar isso também numa crítica à própria colonização europeia. Né? Eles colonizaram boa parte uma parte da África, né? E uma parte também, querendo ou não, da Ásia e também das Américas, porque eles simplesmente podiam ou queriam ou tinham poder para fazer. Né? Aqui a guarda, com essa bela paisagem desenhada aqui do Top. E aí as histórias se desenvolvem. Aqui já temos uma página colorida. Eu acho que tem página colorida? Eu não lembro agora se tem página colorida aqui no colecionador. Mas essa aqui é lindíssima. Olha só. Olha o uso de cores saturadas, tá vendo? Terrosas, misturadas, né? E ainda tendo um contraponto esse plano branco aqui, que não faz falta nenhuma, ele simplesmente faz o fundo, né, para esse desenho aqui. Aqui, uma outra página colorida, né, que é exatamente a página da capa, né? Mais uma. Então você também percebe o domínio do Top, né, além do preto e do branco, também o domínio dele das cores. Olha isso aqui, pelo amor de Deus, ó. De coisas, uma mistura de elementos fantásticos. A história tem muito disso também, tá? A história do colecionador tem muito essa questão do fantástico envolvido, né? Do místico, do fantástico e de coisas muito mundanas e até muito históricas, né? Da época, né? Que a história se passa aqui basicamente meados para o final do século XIX, né? Então é a história desse colecionador que roda o mundo à procura desses objetos. Eles sabe da existência deles e faz de tudo o possível para conseguir os seus objetos de poder. Né? E acaba influenciando até na própria história local das pessoas, dos grupos, das comunidades. Né? Isso só pela ânsia ou pelo poder de conseguir esses objetos. Né? Não fica muito claro qual é o objetivo dele com esses objetos, também não interessa. Interessa aqui é o caminhar dele por esses lugares, né, a sua presença e sua influência, né, de como ele transforma esses lugares, né, na medida que ele passa e atua nesses lugares, né, literalmente um homem branco percorrendo o mundo que não é branco, né, numa concepção bem europeia, e influenciando e transformando esses lugares. Olha isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Olha o tempo que ele levou para desenhar cada pedrinha desse aqui. Cada texturinha dessa mata aqui de trás, olha, dessa floresta. Cada telhinha de madeira, cada achura ou textura de solo, ou da cobertura aqui, ou do solo, né, que está aqui no desenho. Essa sequência de cavalos desenhados, dizem, como diz minha mãe, que também é professora de artes plásticas, se alguém sabe desenhar um cavalo é porque sabe desenhar. Né? É um dos seres mais difíceis de serem desenhados é cavalo. E é mesmo. Já vi minha mãe desenhando um cavalo, meu Deus do céu.
Olha só isso aqui, cara. Meu Deus do céu. Né? E a história é isso, né? Das aventuras, entre aspas, né? Do colecionador rodando o mundo atrás dos seus objetos de desejo, seus objetos de poder, que vão lhe dar, de alguma forma que não fica claro, como eu falei, algum poder para ele. Qual? Isso não interessa muito não. A outra que eu comprei, aí já não é mais da figura, é da editora Script, tá? Foi um lançamento que a Script fez do Sérgio Top, cheio de problema, até na entrega, na campanha via cartaz, e com as coisas meio bobas, né? Aí é a minha crítica mesmo, tá? Eu acho que a Script perdeu tempo com muita besteira, podia ter sido muito mais objetiva, como a figura está sendo com o Top. Ela me manda uma edição como essa, com sobrecapa, beleza, sobrecapa, mas a única coisa que tem a sobrecapa é o símbolo da Script. E aí você tira a sobrecapa, a capa é a mesma da sobrecapa. Eu falei, pra que eu tenho essa sobrecapa? Se a capa e a sobrecapa são a mesma. Seria interessante se a capa fosse diferente. Uma outra imagem mais bonita, ou mais interessante, outra capa, ou um desenho diferente da sobrecapa, mas não, é a mesma coisa. Eu olho assim, meu Deus, não entendi, né? Ou seja, gastou-se tempo, né? Não sei se eles ganharam dinheiro ou não com isso, né? Que o preço estava razoável, mas perdeu-se tempo com esse negócio, uma capa besta, uma sobrecapa besta, e para piorar mandaram essas coisas aqui, chamaram de bookplate, mas de papel couché fininho, que eu achei que era dourado, mas era um amarelo desbotado, que na boa, também não serve pra nada, né? Tirando isso, a edição é muito boa, tá? A única crítica aqui é com relação ao preto, né? Que não tá muito preto. Faltou um pouco mais de tinta preta aqui nesses desenhos. Aqui é uma marca aqui do Top. E querendo ou não, a figura acabou implantando isso. Você tem um preto muito marcante, muito forte. Preto é preto, né? Então você vê um destaque aqui. O preto aqui tá quase esfumaçado, tá muito claro, né? Aí é uma questão de pressão, né? Olha só, você vê que o preto não tá marcante assim, não tá mais esfumaçado, tá mais ralo, né? A tinta tá rala, é um preto ralo, não é legal, né? Mas também é uma compilação de várias histórias. Aí no caso o nome é Fábulas do Velho Mundo, são várias histórias passadas na Europa, né? Diferente do colecionador e das outras histórias do Top. Essa aqui é específica da Europa. E essa aqui, a Fábula Toscana, é uma das melhores delas. Uma das melhores desse livro. Belíssima, 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 belíssima. História longa e belíssima. Eu não vou ficar dando spoiler aqui, mas eu recomendo comprar. E tem aí pra você comprar na Amazon. E a segunda, mais bacana ainda, é Orlando Virá, né? Baseada na fábula ou no mito de Orlando Furioso. E uma história muito legal. Tem até um vídeo bacana do Alexandre Link falando sobre essa HQ e contando melhor do. Eu vou nem entrar em detalhe porque não dá tempo, né? Melhor do que eu aqui essa história aqui de Orlando Furioso e essa interpretação do Top dessa história medieval bem a cara europeia. E aí nós chegamos os últimos lançamentos da figura. Aí vocês podem ver a diferença, né? É um lançamento, é um livro muito mais objetivo, tá vendo? Sem capa dura, uma lombadinha quadrada, não precisa de mais nada, cara. Isso tá bom, sabe? A gente precisa só de uma coisa que a gente consiga ler. Se isso viesse com papel, se essa capa não fosse capa dura, se fosse a capa mole, um acartonado, mas um acartonado tão um pouquinho mais rígido, mais mole ainda, ótimo do mesmo jeito, né? O que interessa é a qualidade da impressão, né? E as histórias estão sendo contadas aqui dentro. Mas aí vem a Sherazade, né, do Top, que aqui no caso é integral, não são os dois volumes que a figura lançou, os primeiros lançamentos da figura em 2016, aqui é um formato integral, que eu aproveitei numa campanha que eles fizeram, com esses e outros dois volumes que eu vou apresentar aqui. E aí é exatamente a interpretação do Top em relação à história da Sherazade Mil e Uma Noites, né, a história das Mil e Uma Noites. E os desenhos são maravilhosos, né? Desbunde, 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 desbunde. Olha só isso aqui. Desbunde. A única ressalva que eu faço, mas não tem nada a ver com a editora, mas algumas histórias têm
são interrompidas muito rapidamente, acabam de forma muito abrupta. E parece, poxa, já acabou? Dá vontade de você, quero mais. Pô, acabou a história já? Mas é assim que o Top escreveu, né? São histórias de poucas páginas, né? Cada página aqui literalmente é quase que um quadro, né? Olha aqui, isso aqui é um quadro. Se eu separar isso aqui é um quadro. Se eu separar isso aqui é um quadro. Se eu separar isso aqui é um quadro, né? Cada quadro e cada página é uma obra de arte, né? E imagina o tempo que ele levou, quanto tempo ele levou para fazer isso, já ele tá muito cansado. E olha só, riscar linha por linha, tracejar cada churinha de solo aqui. Nossa, isso leva muito tempo. Eu sou ainda da época do desenho à mão, na arquitetura, e eu sei quanto tempo leva fazer uma churinha dessa. É muito demorado, cara. É muito demorado. E é muita paixão envolvida aqui. Isso aqui você não faz por fazer. Você não faz como encomenda. Você não faz para fazer um trabalho. Você faz por paixão. Isso é paixão. Né? E isso que literalmente me apaixonou nos trabalhos do Sérgio Top. A paixão dele pelo desenho e de contar histórias através do desenho. Né? De contar histórias de forma gráfica. E como que graficamente os desenhos dele contam muita coisa. Né? Você pode se perder em cada página dessa. E aí tem as páginas coloridas. Começam aqui já umas páginas bem coloridas e lindíssimas. Se eu não me engano, eu não sei se isso é aquarela, eu não consegui. Ou uma tinta acrílica, não sei. Só sei que é lindo. A única coisa que eu sei é que a combinação de cores é maravilhosa. Eu falei, meu Deus do céu. Uma mistura de tons pastéis com os tons mais alguns tons mais fortes, com transparências, com combinações de cores que você não imaginava. Que eu vou encontrar em algumas arquiteturas até mexicanas, né? Esse marrom com rosa, ali do Barragán, ali do Legorreta depois. Isso, sabe, olha, combinação linda isso aqui, olha isso aqui, né? Ai, meu Deus do céu, olha isso aqui. Aí voltamos aqui para algumas páginas preto e branco. São várias histórias, tá? Não são 1000 histórias, né? Porque ele não contou aqui 1000 histórias. Olha de novo aqui mais páginas coloridas. Olha aqui. Eita, nós. Olha só, aqui já tem uma posição de coisas mais fortes, né? Mas mesmo assim atenuadas com outros tons mais frios, quentes e frios, todos misturados numa única página. Isso é uma obra de arte. Isso é um quadro. Isso aqui é um quadro. Isso aqui se basta por si só, né? E aí, para fechar a coleção, aqui, se eu não me engano, a figura vai trazer até outros volumes. Ela lançou agora a coleção Top, volume 1, volume 2. Se eu estiver enganado, eles estão avisando que vão ter mais outros volumes. Né? E o primeiro volume da coleção Top é a América Latina. E aí é que ele começa a contar histórias passadas na América Latina. E aí ele inclui até o México, no caso. Falei, tudo bem, vai, passa. Mas são histórias bem bacanas, bem legais, né? Histórias e o Top tem um conteúdo muito, às vezes, em alguns casos, muito moralista, né? Basicamente as histórias dele se fecham com questões morais, mas não como ensinamento, mas como reflexão, né? E isso é interessante, ele não está aqui para ensinar nada, ele está aqui para refletir as questões humanas, os dramas humanos, né? Os anseios, desejos, né, a própria condição humana, né, sobre a Terra, né, e a condição humana enquanto existência. E é muito legal isso aqui, né? Olha, de novo, você começa a ver, olha só isso aqui, a mistura de planos na mesma página, 3 planos diferentes na mesma página, sobrepostos. 3? 3. Vou considerar 3 aqui, vai. Mais 3 aqui. E isso vai contando história, né? Olha só isso aqui. Eita, meu Deus do céu. Literalmente, na hora que você vai escrever, você vai lendo, você vai se perdendo nisso aqui, tá? Você se perde nesses desenhos. Até tem gente que tem falado que primeiro dá uma lê os balões, depois volta e lê olhando os gráficos, né, os desenhos, porque senão se começar a olhar só os desenhos, você se perde. Essa história aqui é muito boa. Nossa, muito boa. Uma das mais longas, se não me engano, desse quadrinho. Olha só isso aqui. Eita, meu Deus do céu.
Como eu falei, né? Desbunde, 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 desbunde. E aí a coleção até agora, que eu tô gravando esse vídeo, fecha aqui no volume 2, que são Seres Mágicos. Aí são várias histórias sobre seres mágicos, né? E o legal é que são histórias que às vezes passam no século XIX, alguns no século XX, alguns até um pouquinho mais lá para o final do século XX, misturando fantasia com um certo tom histórico e um pouco de realidade também na medida do possível, né? Mas sempre essa mistura, né? De fantasia com um pouquinho de pé no chão, né? Ou a transformação do pé no chão em pura fantasia. Bom, gente, deu o que falar mais, né? Eu tô aqui sendo redundante. Top é top, né? Então, aqui tá a minha coleçãozinha. Deixa eu pegar aqui tudo. Do Sérgio Top, que eu tenho um orgulho de comprar, de ter aqui, fazer uma coleção dela. As editoras, a Script também tentou fazer o quadrinho do mesmo tamanho, né? Para manter essa ideia da lombada aqui toda certinha, né? Mas tudo bem, isso aí é um detalhe, tá, gente? Mas se viesse em formatinho pequenininho, ia ser bom do mesmo jeito. Logicamente se perde, né? Uma coleção de desenho do Top, você tem que ter volumes grandes para você poder apreciar o máximo possível, ter uma experiência literalmente lendo esses quadrinhos. E é exatamente isso, né? Ler os quadrinhos do Top é uma experiência, tá? Que você não se desgruda mais. Nossa, eu fiquei assim, como eu falei com vocês, apaixonado à primeira vista, tá? E para quem gosta de desenho, puxa vida, né? Todos os meus amigos aí, o pessoal que está assistindo, se tem algum envolvimento com a área de desenho, conhecer Sérgio Top é fundamental, tá? Fundamental. Eu me arrependo de não ter conhecido antes. De ter usado, por exemplo, em salas de aula, mostrado em sala de aula para alunos meus que gostavam de desenhar, ou para os colegas que gostavam de desenhar, e discutir isso em sala de aula, né? A importância e a paixão pelo desenho. Acho que é isso que primeiramente Top me deixa aqui sei lá, como exemplo, né? Essa paixão pelo desenho, tá? E como você pode transformar isso em história. Falou, gente? A gente se fala e se vê aí no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.